Olá, eu sou a Fabiana Matos e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão do contexto escolar na vida do imigrante brasileiro. Muitos brasileiros saem aí do Brasil e vão para Portugal com as suas famílias, né? Vão com seus filhos de várias idades, tem várias famílias que vão mesmo para Portugal e quando chegam lá, uma das primeiras providências que tomam é colocar a criança na escola. É, Aí já começa uma certa preocupação. Provavelmente muitas pessoas não pensam muito nisso, na questão do processo de aprendizagem, mas é um fato que existe e que deve ter atenção. O que eu quero dizer com isso? Gente, a criança, ela está acostumada num contexto escolar. E quando ela muda de país, se for uma cultura muito diferenciada, ela vai sentir essa diferença também dentro da escola, tá? Os pequenos, né, os pequenininhos que vão e já iniciam seus estudos em Portugal, eles entram lá na creche e já começam desde o começo, naquele contexto cultural, eles vão se adaptar bem, porque eles não têm uma história, um registro, né, da vida escolar. Agora, aquelas crianças que já fizeram parte da escola no Brasil e vão para Portugal, elas vão ali perceber uma diferença na forma de ensino, e isso pode afetar no aprendizado dela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a criança que está acostumada a ser participativa na aula. Então, a professora está falando sobre um assunto, e aí a criança vai lá e fala, junto com a professora. Ah, professora, pois é, eu sei disso, já vi aquilo, ou questiona, né? Tem aí um ambiente mais participativo. A professora responde e cria-se ali um diálogo com base no tema da aula. Porém, se ela muda para uma escola e na escola eles têm a cultura de que só o professor fala, eles têm que ficar mais quietos, não pode manifestar muitas emoções, ou não pode fazer perguntas somente no final da aula, quando o professor autorizar, né? Tem aí uma autoridade do professor em sala um pouco maior, aquele aluno já vai sentir, porque ele estava acostumado a ser participativo, mas a nova realidade ali demonstra para ele que não, ele tem que ficar quietinho e ele só vai falar quando a professora quiser. Então, isso daí já vai mexer um pouquinho com a questão do aprendizado do aluno. Outra coisa, o ambiente que o professor cria na sala de aula. Então, tem professores, né, que fazem ali todo um ambiente para receber os alunos, tem os cumprimentos, e aí como é que tá? Como é que foi seu dia ontem? Você fez a tarefa ou não? E cria ali todo um contexto de amizade, de intimidade, né? Porém, pode ser que na nova escola o aluno não tenha isso, que ele tenha ali um professor com uma autoridade maior, sem muita intimidade, sem conversa. E também o aluno pode sentir um pouquinho, a criança pode sentir um pouquinho também a falta desse afeto, dessa aproximação com o educador. Existem muitas formas, né, de ter ali um ambiente escolar propício. Porém, quem trabalha com imigrantes acaba tendo aí esse choque cultural mesmo, tá? É difícil, vai depender muito também do educador, da professora em sala, se ela segue à risca, né, aquele tipo de aula, ou se ela vai ser uma pessoa mais maleável e que vai ali atribuir a atenção de acordo com a cultura de cada um, certo? Então, é uma questão que a gente precisa ter muita atenção para que a criança não crie bloqueios, né, de aprendizagem por conta do choque cultural que ela vive quando ela entra na sala de aula, quando ela começa ali naquele meio. Muito importante, muita conversa, explicar para a criança a questão das diferenças culturais, né? Pedir para que ela fale sobre
as diferenças que ela sentiu na escola, como era a escola no Brasil, como tem sido a realidade escolar dela agora, para que ela se sinta acolhida, que seja pela família, né? Mas assim, que ela se sinta acolhida ali, que ela perceba que aquilo faz parte do processo de mudança e que está tudo bem, né? Ela vai se adaptar, mas é uma questão dela começar a compreender e até ir moldando o seu comportamento de acordo com essa nova realidade, com esse novo mundo que ela está aí vivendo e participando. Outra questão, gente, é de acordo com a disciplina, né? Então, é uma coisa também que o imigrante ele acaba tendo que se encaixar naquela disciplina da escola. Existem aí algumas diferenças de comportamento, algumas coisas que são exigidas na aula e que a criança vai ter que se adequar. Por exemplo, se ela faz alguma coisa errada, a forma com que é chamada a atenção dela, ela pode se sentir aí um pouquinho, é, ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir inferior. Então, é muito importante que os pais tenham atenção ao comportamento da criança diante da realidade escolar dela, o que ela tem vivido na escola, o que ela tem ouvido, como tem sido o dia a dia dela, principalmente no começo, que é quando a criança enxerga ali a realidade mesmo daquilo que ela está vivendo e começa assim, né, estranhar um pouquinho ali algumas diferenças. Então, a questão da disciplina, do comportamento, tanto do educador quanto dos colegas, deve ser uma coisa em que a criança tenha liberdade e condição de chegar em casa e falar, contar mesmo como foi o dia a dia dela, o que ela sentiu, o sentimento que ela tem dentro da escola, se ela se sente segura ou não. Abra esse espaço para a criança poder falar um pouquinho sobre isso e então ela conseguir exteriorizar aquele sentimento de uma situação nova para ela. Bom, para enriquecer um pouquinho mais o nosso vídeo, eu trouxe aqui alguns depoimentos de crianças e adolescentes que estão na escola em Portugal. Eles vão falar um pouquinho para a gente como que é essa questão, né? Se tem muita diferença, se não tem. Nada melhor do que ter o depoimento de quem realmente está passando por essa situação, para a gente entender um pouquinho como funciona e quais as diferenças da escola no Brasil e em Portugal, para ver se a criança sentiu muito isso ou se ela se sente à vontade, tá? Então, vamos acompanhar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gente, Fabi. eu gosto muito da escola e é muito legal e tem muitos amigos aqui. Pode crer, você vai fazer muitos amigos aqui, porque aqui é muito legal e dá pra fazer muita amizade. Um beijo. E a lição que os professores passam? É legal? É difícil? É muito legal, mas também é difícil. Você está aprendendo bastante coisa? Sim, A aula de inglês é legal? é. Depois que acaba a sua aula, você vai fazer o quê? Depois que acaba a minha aula, eu vou lanchar. Aí quando eu termino de lanchar, vou fazer aula de inglês. Aí quando acabar a aula de inglês, eu vou pra casa. Mas a aula de inglês é todo dia ou não? Não, E quando não tem aula de inglês? enquanto tem aula de inglês, é outras aulas. Tem brincadeira também? Tem. Todo dia? Sim, Então tá, você está gostando da escola, né? sim. Que você vai estudar agora das 9 até que horas? Às 9 até 17 e 17h30. 30. Isso, até as 15h30 você estuda. Sim. Depois das 15h30 até as 17h30 é só brincadeira. É. Quando não, tem aula de inglês. Tá bom? Um beijão pra vocês aí. Valeu, Tchau. Fabi. Boa aula, tá? Tchau. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu tenho 10 anos e vim morar em Portugal faz um ano. Hoje eu vim falar das coisas relacionadas sobre a escola do Brasil e a escola de Portugal. A primeira coisa é o tempo.
O tempo é bem diferente, porque aqui em Portugal a gente entra às 8 e sai às 16. Lá no Brasil você já deve saber. A segunda coisa é a alimentação. A alimentação aqui é muito boa porque a gente come a refeição, o café da manhã, o pão e a sobremesa. A terceira coisa são os professores. Os professores são o máximo de bom, porque eles dão muita matéria e aproveitam o tempo que a gente tem. No Brasil, assim, a gente tem o tempo para estudar, só que a gente não aprende muito por causa do tempo, que é muito curto. A quarta coisa são os amigos. Amigos aqui em Portugal dá para fazer numa facilidade que só. Porque os portugueses são muito gentis, eles não se importam com a roupa, o gênero ou qualquer outra coisa. No Brasil, as coisas são fáceis. Muito fáceis para a cultura, porque já é brasileiro com brasileiro. E aqui eu tive um pouquinho de medo de me relacionar com eles, porque eu achei que eles fossem racistas e essas coisas. Mas glória a Deus que não foram. E o que tu tem para falar sobre a escola? Como é que tu acha que essa escola é para ti aqui? A escola é muito boa, só que é muito boa mesmo. Ela é tipo uma escola do Brasil, só que particular. De graça, quase tudo de graça. Muito, muito, muito boa, gente. Eu amo a minha escola e tenho muito orgulho do que eu faço lá dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e tchau! Olha que legal. Dividir essas experiências é muito importante, principalmente para quem está preparando para ir, né? Para compreender aí todo o contexto escolar, se tem muita diferença ou não, para ficar, né? Para prestar atenção mesmo nas crianças. Por quê, gente? A criança passa muito tempo na escola, então todo o comportamento, todo o relacionamento que ela tem dentro da escola, seja com o professor, com os funcionários, com os colegas, isso vai interferir muito na questão do aprendizado, na questão da autoestima dessa criança, na questão da adaptação dela ao novo ambiente, né? Para que ela goste do lugar que ela está, queira ficar, queira se adaptar, que ela perceba que vale a pena, porque ela pode, se ela não conseguir ali acompanhar esse processo, né, as diferenças, se adequar ali ao novo meio, ela também pode ter problema na sua adaptação, não querer estudar, não querer participar das aulas, querer voltar para o Brasil. Então, isso tudo faz parte aí de uma boa adaptação, tá? Por isso, muita atenção ao seu filho na escola, preste atenção como tem sido o comportamento dele, a aceitação, acompanhe este processo para que ele tenha ali uma vida escolar produtiva, né? Que ele consiga realmente aprender, criar aí o seu conteúdo intelectual e também se adaptar bem ao novo local, tá joia? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se quiser falar sobre algum assunto diferente, deixa para a gente nos comentários, que a gente produz o conteúdo para vocês. E se você tem alguma experiência aí própria ou dos filhos em relação ao contexto escolar, traz para a gente essa experiência, é legal porque você participando vai enriquecendo também o que a gente puder falar sobre esse assunto, e o seu comentário é muito importante. Tá joia? Muito obrigada e até mais.